momento em que o exército de Kalash invadiu Akankor, derrubando os portões com uma força brutal, o Devorador da Lua, o Rei Lacanjo e Amara se transformaram em suas formas felinas. O poder irradiava deles, e a tensão no ar era palpável. Cada um deles estava pronto para lutar até o fim, e foi nesse cenário que Ailén, o Celestino alado, desceu até a praça, sua presença iluminando o campo de batalha. Com um sorriso sereno, ele parou diante de Amara, que agora era uma imponente pantera branca. Ela era a sua escolha. Era através dela que ele lutaria. Era ela que representaria ele no campo de batalha. Com sua voz suave e cheia de autoridade que ressoou na mente de todos os presentes, ele disse: "Você é minha escolhida, Amara, mas não para lutar contra o Devorador, e sim contra o Ir. Eu lhe dou minhas asas, e junto com o Devorador, vocês serão uma força poderosa nos ares." Com essas palavras, uma luz intensa envolveu Ailén. Todos os olhos se voltaram para ele, enquanto suas asas brilhavam com a intensidade divina. E então, em um ato de puro poder e generosidade, as asas desapareceram das suas costas e surgiram nas de Amara. A Pantera Branca agora possuía um par de asas magníficas, brilhando com a energia de Ailén, aumentando ainda mais sua imponência. Zurich e Ahau, que estavam ao lado do Rei Lacanjo, não conseguiram conter a emoção. Ver Amara ser agraciada com tal dádiva os encheu de alegria e orgulho. Eles sabiam que com esse novo poder, Akankor tinha uma chance maior de sobreviver à ameaça que se aproximava. O silêncio que se seguiu ao presente de Ailén foi interrompido apenas pelo rugido de Amara, ecoando por toda Akankor. O exército de macacos da tribo do Círculo Negro se espalhou por toda Akankor, com uma fúria devastadora. Como uma maré selvagem, eles destruíram tudo em seu caminho, derrubando paredes, torres e casas com golpes ferozes. A bela arquitetura de Akankor, que por tanto tempo havia sido um símbolo de paz e prosperidade, começou a se transformar em ruínas. A cidade agora ecoava com o som da destruição, acompanhando o choque de pedras caindo e o rugido dos invasores. Mas os guepardos, ágeis e letais, foram rápidos em responder. Sob as ordens de Ahau, eles interceptaram os invasores. Seus corpos ágeis se movendo em um borrão de velocidade. Ao lado deles estavam os leopardos, liderados pelo imponente Aguareté. As duas forças colidiram em uma batalha sangrenta. O chão ficou marcado por garras e as paredes se tingiram de vermelho, enquanto os corpos caíam e o sangue se misturava à terra de Akankor. Os Garus, agora conhecidos como os dançarinos da Espiral Negra, avançaram com brutalidade. Antigamente eles eram os nobres uivadores brancos, uma tribo honrada de grandes lobos com uma bela pelagem branca e olhos azuis cintilantes. Mas agora, servindo ao Ir, sua corrupção os transformando em lobos monstruosos de 2 a 3 metros de altura, com pelos negros ou cinza, que refletia sua corrupção. Muitos estavam em sua forma de crinos, e sua força era avassaladora. Sob o comando de Ashak e sua estratégia de ataque, eles se lançaram contra os tigres, leões e panteras negras que defendiam Akankor, com uma violência brutal. O primeiro ataque era feito pelos crinos, e depois os ispos finalizavam o ataque. O centro da cidade se tornou um campo de batalha. O choque entre essas raças poderosas causou uma explosão de energia que varreu a praça, destruindo tudo ao redor. Rugidos e rosnados ecoavam pelas ruas, misturados ao som de pedras se quebrando e corpos colidindo. Acima desse caos, o Devorador da Lua, em sua forma de leão branco, voava ao lado de Amara. Suas asas os levavam alto no céu, mas também os traziam em ataques rápidos e mortais,
Juntos eles dançavam entre os inimigos, realizando voos rasantes, apanhando seus adversários no ar, despedaçando-os com suas garras poderosas. A luta se espalhou por toda a Cancó. A destruição crescia e a cidade, antes imponente, agora era uma sombra do que fora. Cada rua, cada edifício, cada canto de Acancó estava sendo transformado em ruínas, à medida que o conflito se intensificava. Porém, mesmo no meio desse inferno, os guerreiros de Acancó não recuaram. Sabiam que estavam lutando por mais do que apenas uma cidade. Lutavam por suas vidas, suas famílias e o futuro de toda a sua raça. E enquanto o Devorador da Lua e a Mara cortavam os céus, havia esperança de que, mesmo diante de tal destruição, Acancó poderia emergir das cinzas. Kalash, com olhos brilhando de malícia, observava a batalha através do corpo do xamã que possuía. Os xamãs de Acancó, unidos em sua resistência, usavam feitiços e magias para confundir os guerreiros dela, virando a maré a favor dos Uerequetes. Sentindo a ameaça, ela tomou uma decisão. Com um sorriso sinistro, montou sobre um dos lobos em sua forma de ispo e, liderando um grupo de 6 feras, partiu em direção aos xamãs. Mas Zurich, o imponente Jaguareté, percebeu o movimento. Ele era uma criação da floresta e um espírito protetor das matas, mas também um guerreiro feroz e um filho de Gaia, e não permitiria que os xamãs caíssem. Correndo sobre os escombros de Acancó, ele avançou. Os fragmentos de paredes destruídas e estruturas desmoronadas formavam um cenário de devastação. Seu coração pulsava com uma mistura de raiva e determinação, e seus olhos estavam fixos na ameaça que se aproximava. Quando chegou aos xamãs, Zurich posicionou-se à frente deles. Sua enorme forma crinos de leopardo de quase 3 metros era uma visão de puro poder. Suas garras afiadas como lâminas brilhando à luz fraca que penetrava o campo de batalha. Seus rugidos ecoaram, reverberando através do caos e ao seu redor. Era um som de desafio, uma promessa de que ele não recuaria. Kalash, do alto de seu lobo, sorriu com desprezo ao vê-lo. O que temos aqui? Um espírito dessas matas desafiando ao I? Mesmo sendo uma criação de Gaia, você não pode com todos eles, disse Kalash, sua voz gotejando veneno. Zurich não respondeu com palavras, mas com outro rugido feroz, avançando um passo à frente, imponente e inabalável. Ele sabia que estava em desvantagem, mas também sabia que não podia permitir que os xamãs caíssem. Sua postura refletia um equilíbrio perfeito entre agressão e proteção, pronto para lutar até o último suspiro se necessário. Foi então que ele sentiu a presença de alguém ao seu lado. Kaia, em sua forma de garu, de ispo, uma fúria negra de 2 metros de altura, surgiu ao seu lado. Seu olhar era igualmente feroz, e ela rosnou para Kalash e os lobos que estavam sob o comando dela. Kaia e Zurich posicionaram-se lado a lado, 2 guerreiros de diferentes origens, mas unidos pelo mesmo propósito. O ar ao redor deles parecia vibrar com a tensão da batalha iminente, e ambos se prepararam para o ataque dos inimigos. Não havia hesitação, apenas a certeza de que lutariam com tudo que tinham. Enquanto isso, no alto da pirâmide, o rei Lacanjo observava a batalha. Em sua forma de leão, ele era a própria encarnação da majestade e da liderança. Seus olhos seguiam cada movimento no campo de batalha, guiando seus guerreiros com uma mente estratégica e um coração valente. Ele havia notado a tensão entre os xamãs, então foi pessoalmente buscar Itizel, que agora era sua protegida. Itizel, a guardiã do Kern, não era apenas uma jovem, mas o coração de todos os Uerequetes. As palavras de Staka, o Noisha, ecoavam em sua mente. Itizel deveria ser protegida a todo custo. Ela era a chave para a sobrevivência de todos eles, e Lacanjo sabia que se algo acontecesse a ela, a batalha estaria perdida antes mesmo de terminar. O coração do rei,
embora forte, estava pesado com a preocupação. Ele via seus guerreiros lutando bravamente, mas os exércitos de Kalash eram imensos. Cada nova onda de inimigos parecia interminável, e ele temia pelo futuro de Akankor. Foi então que ele sentiu mais do que viu. Algo se aproximava. Do alto da pirâmide ele viu a floresta ao longe começar a tremer. As árvores se sacudiam violentamente, muitas caindo como se fossem feitas de palha. Ele não podia ver claramente o que causava aquilo, mas a terra tremia sob seus pés. A sensação de algo poderoso se aproximando se espalhou por seu corpo. Uma mistura de apreensão e esperança. Lacanjo sabia que o destino de Akankor estava prestes a mudar, para melhor ou para pior. Mas ele se manteve firme. Como o rei, não podia deixar que o medo o dominasse. A presença misteriosa que se aproximava poderia ser uma ameaça ou uma salvação. Mas Lacanjo sabia que, independente do que viesse, ele estaria lá para liderar seus guerreiros e proteger Itizel, pois Akankor dependia disso. E enquanto as forças de Kalash avançavam e os guerreiros de Akankor lutavam com todas as suas forças, a batalha alcançava um novo clímax, com a esperança e o desespero entrelaçados na mesma dança mortal. Algumas horas antes de toda essa batalha, Anaiá, a xamã das Encamiabas, estava em um local sagrado, oculto no coração da floresta amazônica. A densa mata ao seu redor parecia pulsar com a energia ancestral da terra, uma energia que fluía das raízes profundas das árvores gigantescas e da terra fértil sob seus pés. O ambiente ao seu redor era dominado por sombras, onde a luz do sol penetrava apenas em finos raios dourados, iluminando os rituais e as oferendas que eram deixadas em honra a Gaia, a Grande Mãe. Era um lugar onde o silêncio era profundo, interrompido apenas pelos sussurros do vento nas folhas e pelos cânticos suaves das Encamiabas. Embaixo de um velho jequitibá, sob as sombras de suas densas folhagens, Anaiá estava em profunda meditação. Seu corpo estava imóvel, mas sua mente viajava através da umbra, o mundo espiritual. Guiada por Anangueuá, um espírito antigo, e guardião de seu cairn. De olhos fechados, ela foi tomada por uma visão poderosa, como se o próprio coração de Gaia estivesse se comunicando com ela. A princípio, a visão era de paz, mas logo se transformou em algo sombrio. Ela viu uma cidade linda, a cidade de Akankor, sendo devastada pelas forças da Ui. As ruas de pedra e as estruturas majestosas estavam sendo reduzidas a escombros, enquanto as forças da corrupção avançavam implacavelmente. Anaiá sentiu um aperto no peito ao ver os guerreiros felinos lutando com todas as suas forças. Eram guerreiros destemidos, movidos pela necessidade de proteger suas vidas, suas famílias e a cidade que amavam. Mas mesmo com toda a sua ferocidade e coragem, eles estavam começando a fraquejar. O número de inimigos era avassalador, e as forças da Ui pareciam infinitas. Entre os guerreiros, Anaiá reconheceu Kaia, sua filha. O coração da xamã se encheu de orgulho e temor ao mesmo tempo. Kaia lutava ao lado do poderoso Yaguareteabá, e juntos defendiam um grupo de xamã. Anaiá sentiu o poder das magias sendo lançadas pelos xamãs, dando uma vantagem estratégica aos guerreiros. Mas a visão também revelou um perigo ainda maior. Os dançarinos da Espiral Negra, antigos guerreiros de Gaia que agora serviam ao Ui, estavam no campo de batalha. Eles ainda possuíam os dons dos Garus, dons que haviam aprendido quando ainda serviam a Gaia, mas agora corrompidos e usados para o mal. Anaiá sentiu a corrupção emanando deles, uma energia negra e sufocante que ameaçava consumir tudo ao seu redor. Entre eles, ela reconheceu Ashake, o honrado alfa dos uivadores brancos, que sacrificou sua tribo para derrotar um inimigo poderoso e agora era escravo da Ui.
e sua honra era para ela. A revelação final de Gaia foi um golpe no coração da xamã. Gaia mostrou que, nas circunstâncias atuais, a vitória seria da Ui. O Devorador da Lua, com todo o seu poder, não poderia intervir de maneira decisiva, sem se corromper. Ele era uma força equilibradora, e se permitisse que seu poder desequilibrasse a balança, o caos prevaleceria. A Ui havia planejado isso, sabendo que a corrupção no coração do Devorador da Lua seria a chave para sua vitória final. Quando Anaiá voltou da Umbra, sua mente estava pesada com o conhecimento de que, sem intervenção, a derrota de Akankor era inevitável. A floresta ao seu redor parecia ainda mais sombria, e o peso do futuro pairava no ar. Mas Anaiá era uma líder, uma guerreira, e não hesitou. Ela sabia o que precisava ser feito. Sem perder tempo, ela reuniu suas encaminhadas, as mais ferozes guerreiras da tribo. Em poucas palavras, ela explicou a situação. O destino de Akankor e de todos os seres vivos dependia do equilíbrio da batalha. Com determinação nos olhos, as guerreiras encaminhadas se prepararam para partir. Apenas as crianças, os velhos e as mães recentes permaneceram na tribo. Anaiá liderava as outras para o campo de batalha. As encaminhadas, em suas formas de lobas, cortaram a floresta com velocidade e agilidade. Eram lobas gigantes de 2 a 3 metros de altura. E suas presenças eram imponentes e ameaçadoras. Os ventos da floresta sopravam furiosamente ao redor delas, como se a própria natureza estivesse acompanhando sua corrida. Seus corações pulsavam com o espírito de Gaia, e suas mentes estavam focadas no objetivo de equilibrar a batalha em Akankor. Enquanto corria, Anaiá liderava a matilha com um olhar determinado. O peso do futuro estava sobre seus ombros, mas ela sabia que sua missão era justa. Ao lado dos guerreiros felinos, as encaminhadas trariam a força necessária para enfrentar a corrupção da Ui. Elas lutariam até o fim, pela honra de Gaia e pela sobrevivência de Akankor.